Então nós, nesse terceiro vídeo e o último vídeo, né, sobre esse assunto, nós vamos falar dos sacrifícios de animais que eram feitos no tempo de Jesus, tá bem? Naquele tempo, os judeus realizavam os sacrifícios de animais no templo. Era uma ordem dada por Deus, justamente para a expiação dos pecados. Isso aí envolvia sacrifícios diários e também festividades, com animais puros, né? Os cordeiros, touros, rolinhas, tal, pombo, essas coisas, sendo mortos e queimados e tendo seu sangue usado no altar para esse fim. Esse ato simbolizava a substituição da culpa pelo pecado do pecador para um animal, ou seja, ele saía do homem e ia para o animal quando ele impunha as mãos no animal, né? O pecador colocava lá na cabeça do animal e tal, e simbolizava essa transferência de culpa, transferência de pecado, tá? Esses sacrifícios, eles eram uma prática central na vida religiosa judaica. E Jesus, como o Cordeiro de Deus, cumpriu e superou esse sistema com seu próprio sacrifício na cruz, tornando-se expiação definitiva. Tá? Após a destruição do templo, em 70 depois de Cristo, como ele mesmo profetizou, o judaísmo rabínico substituiu esses sacrifícios, né, que chamavam lá de corbador, por orações e outros rituais. Já não era mais matança de animais. Embora ainda existe aqui agora. Vamos fazer aqui algumas considerações finais sobre o Cordeiro de Deus. Tempos atrás, vi um comercial na Casa Bahia. Nesse comercial, uma atriz da Rede Globo lá perguntava a uma senhora se ela sabia onde encontrar alguns eletrodomésticos tal de qualidade. O preço, aquele negócio todo, a melhor forma de pagamento, né? Carnezinho manso e tal. E a senhora respondeu que era nas Casas Bahia. Olha, certamente essa propaganda aumentou bastante as vendas daquela empresa. A questão é essa. Nós temos feito propaganda do reino de Deus? Pense aí você. Não considere propaganda aqui como uma coisa maligna. Não. A propaganda é um ato de propagar e divulgar. Então, na época de João Batista, para oferecer o melhor sacrifício para Deus, os judeus procuravam um cordeiro perfeito, sem mancha, né, e sem defeito nenhum, de um ano. E os mercadores que vendiam esses animais faziam propaganda deles. E eles diziam lá, esse é um cordeiro perfeito, etc, etc, etc. Faziam propaganda daquilo que eles estavam vendendo. Justamente para que as pessoas comprassem o seu cordeiro e não do outro vendedor, para oferecer esse cordeiro em sacrifício. Foi por isso também que Jesus expulsou essa corja todinha do templo, né? Porque aquilo já não tinha um significado da adoração, do sacrifício, da oferenda para Deus. Ali era simplesmente um ato comercial. Não porque não pudessem fazer os seus negócios, mas porque, de certa forma, estavam autorizados a negociar naquela área do templo. E aquilo não era permitido. Por isso que Jesus disse, não façais da casa de meu pai um comércio, porque a casa de meu pai é um local de adoração. Então, o que fez João Batista? Fez uma propaganda quando ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou lhe perguntar, qual é a necessidade, ou qual seria a necessidade da vinda do Cordeiro de Deus? No Antigo Testamento eram oferecidos sacrifícios diários. Diz lá em Êxodo 29, versículo 38 a 39, eis o que sacrificará sobre o altar, 2 cordeiros de 1 ano em cada dia, perpetuamente. Oferecerás um desses cordeiros pela manhã e o outro entre as 2 tardes. Pois bem, no original, o Cordeiro de Deus quer dizer Agnus Dei. Agnus significa cordeiro.
e Dei é Deus. Deus providenciou o Cordeiro perfeito. Por quê? Todos os homens são pecadores. Romanos 3, 9 a 10 e no versículo 23. O pecado é universal e suas consequências atingem todos os homens e todas as partes da natureza humana. São Paulo também escreveu: e então, avantajamo-nos a eles? De maneira alguma, pois já demonstramos que judeus e gregos estão todos sob o domínio do pecado, como está escrito: não há nenhum justo, não há sequer um. E depois Paulo exortou: com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Romanos 3, 23. Não existe um homem na terra, exceto o Cristo, que faça o bem de forma perfeita. E vós, outros estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados que cometestes outrora, seguindo o modo de viver deste mundo, do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. Também nós éramos deste número, quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Éramos como os outros, por natureza, verdadeiros objetos da ira divina, né? Efésios 2, de 1 a 3. O resultado desta morte espiritual, ou seja, a incapacidade de fazer algo para a sua própria salvação, gera uma escravidão. E então passamos a ser escravos do mundo, como a gente lê. Todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. João 8,34. Tá certo? Uma palavra importante do falecido Papa Bento XVI. Uma das últimas palavras do Papa Bento XVI, se referindo ao pouco desejo de formação dos católicos, foram estas: façam o sacrifício de ler a palavra de Deus. Essa exortação dirigida ao seu povo católico tem a sua razão de ser. Os católicos leem pouco a palavra de Deus, a Bíblia, o catecismo e publicações em geral sobre a nossa doutrina. E isso é muito diferente entre os cristãos ditos evangélicos. Mas como se pode pregar o evangelho sem conhecê-lo e sem saber interpretá-lo? Nesse nível, qualquer evangelho, e nem precisa ser um pastor, pode convencer os católicos de que estão errados, né, idolatrando imagem e tal, aquele negócio todo, fica aquela onda lá, né, aquela frescura. É claro que não é possível pregar sem conhecer a palavra. Como diz o Dei Verbum, a nossa Constituição dogmática do Concílio Vaticano II, o desconhecimento das Escrituras é o desconhecimento do próprio Deus. Essa não é uma citação literal e exata da Constituição, né, Dei Verbum, mas reflete perfeitamente o ensinamento central do documento, especialmente sobre a revelação divina e a importância da palavra de Deus para conhecer o Senhor, pois a Escritura é a própria palavra revelada de Deus, e conhecê-la é conhecer a Ele, Deus, né? Nós vemos essa ideia na Constituição Dei Verbum, lá no capítulo 1, né, que fala da natureza e transmissão da revelação divina, e também no capítulo 2, que aborda a transmissão da revelação, onde se destaca que a palavra de Deus é dada tanto na Escritura como na tradição, que juntas elas são fonte de fé. Pois é isso, irmãos. Nós finalizamos por aqui e já bem extenso esse ensino, né? Os seus catequistas e os seus sacerdotes, os párocos, esclarecerão muito mais detalhes sobre esse tema. Tá bom? Shalom do Pai.